Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Quando falamos em igreja, lembramos de uma loja, de um local de reunião, de adoração, de aprendizado da palavra, de busca do Senhor. Mas, na Bíblia, a ideia, o termo bíblico vai muito além disso. É preciso de termos uma visão de que a igreja não é uma placa e que ela não é um grupo de pessoas com ideias defendendo interesses em comum, mas a igreja trata-se do corpo de Cristo. Então, quando eu digo eu sou igreja, eu estou dizendo eu faço parte do corpo de Cristo. E quando se tem respeito a Cristo, então é preciso de ter cuidado com aquilo que nós assumimos ser igreja de Deus. Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado um dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros regozijam-se com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particulares. Eu não estou dizendo que não possa haver placas de igreja, que não possa haver denominações diferentes e até ideias diferentes. O cuidado que nós precisamos de ter aqui uns pelos outros, ele vai tanto dentro da mesma igreja quanto da igreja dos mais distantes. Então, dentro da minha denominação, eu preciso aqui, para que haja cuidado de todos os membros, tanto daqueles que parecem, do ponto de vista humano, menos importante, quanto daqueles que são mais destaque na igreja. Todos são importantes. Na congregação que você participa, que eu participo, eu preciso de enxergar todos iguais, todos com o mesmo nível de importância. E, principalmente, cuidado para aqueles que têm mais dificuldades. Por exemplo, no versículo 22, antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são muito mais necessários. Então, todos os membros, quando você olha, por exemplo, alguém que tem destaque na igreja, é importante saber que aquele que às vezes não destaca, não aparece, ele está financiando a obra. As portas estão abertas, às vezes, por causa de pessoas que nem aparecem. Então, é preciso de entender que dentro de uma igreja todos são importantes. Mas isso vai além. Eu preciso de não ver só a placa da minha igreja como importante. Eu preciso de ver todos os cristãos como importantes. Todos aqueles que buscam a Deus como importante. As pessoas fazem festa, se eu colocasse aqui o título do vídeo que fulano de tal caiu em pecado, ou fulano de tal, rapidinho, muitos cliques, muito interesse das pessoas. E isso é uma maldade, porque quando um grande pregador cai, não é um pregador que caiu, é o corpo de Cristo que está sofrendo aquele mal ali, sofrendo com aquela queda. Isso vai servir para a pessoa se escandalizar e dizer, olha, crente é falso, crente é falho, pastor caiu, pastor errou, fulano de tal, profetiza, errou. Isso vai servir como uma doença, pessoas vão ser escandalizadas por isso. É preciso que nós tenhamos dores de parto, tantos pelos que não foram alcançados pelo Evangelho. Mas hoje eu tenho observado uma situação muito complicada. Precisamos de voltar a pregar para crentes, pessoas que outrora foram servos de Deus, que eram leitores de Bíblia, que fazia campanha, que ficava no monte, que orava de madrugada, hoje já estão relativizando o Evangelho, e isso é um perigo muito grande. Vamos buscar a Deus de corpo, de alma e de espírito, vamos preocupar com a nossa vida espiritual, mas vamos também pedir a Deus
pela igreja e pelas igrejas que estão espalhadas. Se você se acha de uma certa denominação e acha que não precisa de preocupar com as outras, você não é corpo, você é só um membro, uma parte e separada. E quando o membro separa do corpo, ele apodrece, ele morre. Então é preciso de ver a igreja de Deus de uma forma única. Eu posso ter ideias diferentes, eu posso não concordar com o ponto de vista de alguém, mas se somos todos comprados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, é preciso de falarmos a mesma língua, de termos a mesma visão, porque vamos morar no mesmo céu. E algumas dúvidas Jesus Cristo pode depois esclarecer para nós. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te pedir, Pai, em favor desse irmão, dessa irmã, que às vezes sinta, meu Pai, rejeitado na sua igreja, ou que as pessoas o tratam com menos importância. Quero te pedir misericórdia pela vida dessa pessoa que faz distinção entre pessoas na igreja, discriminação, Pai. Em nome de Jesus Cristo, sara a nossa igreja, que o Senhor venha sarar o corpo, Pai, que divide-se de uma forma, Pai, estrondosa. As pessoas se pensam ter direito em uma certa placa, em uma certa denominação, e isso está trazendo um prejuízo muito grande. Pessoas que estão desviando dos caminhos do Senhor, porque estão olhando para membros que foram mortos, que foram desligados, que perderam, que desligaram do corpo. Pai, tenha misericórdia da nossa vida, da nossa igreja, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor venha ser tudo em todos. Até amanhã, com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.